Bom dia. Faz um tempo, né? Uma semana. Ok. Vamos ver o que lembramos de o que a gente estava vendo nas duas disciplininhas simultaneamente. A gente formalizou a ideia do que seria um mundo matemático. A ideia é precisamos destacar não apenas quais são os objetos de interesse, mas ainda mais importante, as setas, certo? Os meios de transporte que nos levam de um objeto para outro. Um exemplo bom para ver que, na verdade, preciso falar as duas coisas, já que se eu considerar os conjuntos, por exemplo, como objetos de interesse, tem mais que uma maneira que eu posso focar como meios de transporte. Poderia pegar qualquer função, poderia pegar só as injeções ou projeções, e tem mais opções aqui que eu poderia adicionar. Então, de fato, não faz sentido falar, ok, vou considerar a categoria dos conjuntos. Agora, existem convenções que a gente fala, vou considerar a categoria dos conjuntos, porque é implicitamente conhecido que eu estou me referindo a essas setas. Mas isso é só questão de assim, convenção. E para piorar essa convenção ainda mais, a gente costuma, acho que não falei isso nessas aulas, a gente costuma dar o nome da categoria a partir dos objetos. E quando queremos diferenciar, porque as setas mudaram, vamos decorar um pouco o nome mais. Então, alguém poderia falar, eu vou considerar a categoria set. A gente vai entender que são os objetos, são os conjuntos, e as setas são as funções. Enquanto se falasse lá set, talvez assim, ing, agora vou entender que é ok. Ele mudou o padrão, não vão ser mais as setas qualquer função, mas vão ser apenas as injetivas, ok? Uh, mas normalmente, a maioria das vezes, quando você está vendo uma categoria, o nome dela conhecido seria a categoria cujos objetos são esse nome que eu dou para a categoria. Não é muito justo, porque, como falei, as setas são mais importantes do que os objetos aqui, mas é o costume. E a gente conheceu umas categorias aqui, como exemplos. Se escrever a categoria, normalmente ela é escrita assim, group. Eu vou preferir não usar a maneira abreviada, eu vou preferir escrever toda a palavrinha aqui. Então, eu vou falar da categoria group, quais vão ser as setas, os homomorfismos, ok? Se eu falar categoria poset, quais são os objetos? Objetos, os posets, ok? E as setas são as funções monótonas entre posets. Não confundem isso com talvez a construção mais interessante que a gente viu, que eu vou voltar para falar sobre ela daqui a pouco. A gente viu em todo detalhe qual seria a definição de uma categoria. Preciso especificar um bocado de coisas, porque não são tantas na verdade, mas enfim, preciso especificar várias coisas e depois determinar várias coisas, certo? Depois verificar que de fato as leis de categoria são satisfeitas, e as leis são só duas praticamente, falando que essa operação binária de composição que temos entre as setas de fato é associativa, e essa que temos de identidade de fato joga bem com a composição no sentido de ela merece o nome de identidade, ok? Bem, as construções que a gente viu foi uma para, na verdade, até duas para cada natural. Eu posso fornecer uma correspondente categoria, tanto uma categoria discreta ou uma categoria que vai ser a padrão. Se eu não falar qual seria a categoria 2, vai ser essa. E mais construções que a gente viu foi a oposta, que não foi nada demais, a gente já está acostumado com essa ideia. Simplesmente trocamos todas as direções das setas, deixando os objetinhos no jeito que estavam, e estamos assim numa nova categoria. E talvez a mais interessante que a gente viu foi uma categoria construída a partir de um poset. Não confundem essa coisa com a categoria chamada poset. Gostaria de alguém defender por que são coisas diferentes? Então, quero comparar essa coisa com essa coisa. Mais mãos. Tem só três mãos. Bora lá. Duas mãos. Qual a diferença de falar essa categoria aqui, a categoria a partir de um poset, e essa categoria aqui que eu estou chamando de poset? André? A categoria que você chama de poset, ela tem como objeto possets. Ok? E como setas, as funções monótonas, já a categoria nem posset, ela é feita dentro do posset. Então, ela fica com o carry do posset e com a relação. Ok, para me convencer que não é a mesma coisa, você poderia me dar uma categoria desse tipo que não seria essa?
Ou isômorfa, mesmo que não sabemos o que significa isômorfo, equivalente a essa? Com um argumento bem gritante, tipo, não tem jeito que essas duas categorias acabam sendo a mesma de jeito nenhum. Alguém? Essa é a pergunta, certo, Olivia? Dessa aí, por exemplo. Não, nunca começa uma resposta qualquer. Escolha uma. Os naturais e o maior igual. Os naturais e o maior igual. Ok, como você vai defender que isso não é... Porque os naturais não são possets, são conjuntos. Ok, mas... O maior igual não é uma monótona, é uma relação de Ok. diferentes. Entendi. Mas um problema com essa resposta é que você está olhando para o que as coisas são. Quando alguém poderia falar, olha, no mesmo sentido, as simetrias de um triângulo não é o S3, certo? Mas quando você estuda grupos, você identifica essas duas coisas, porque no final das contas você não se pergunta o que são, você se pergunta como eles comportam lá, como eles parecem. Por isso a gente acaba usando noções como equivalências ou isomorfismos para não nos confundir, pensando, ok, se eu pegar os naturais, no jeito que está, e em vez de 0, 1, 2, 3, blá, blá, eu escrever 0, 0 linha, 1 linha, 2 linha. Não mudou absolutamente nada, né? Então não seria justo falar, não, os objetos aqui são naturais, enquanto os objetos lá são possets. Talvez eu vou conseguir mapear, que era um argumento que vai falar para mim, não tem nada a ver. Se você desenhar essa, vamos dizer assim, se você desenhar essa e essa, obviamente os desenhos são nada a ver um com o outro. Qual seria um exemplo bom aqui? Ficou um post bem complicado. Ok, os naturais a gente conhece desde criança, beleza? Mas no sentido de, no mundo dos posts, é um post bem complicado. Qual seria um post bem mais simples? Qual é? Ah? São dois. Entenderia trivial, um post trivial, um post que não tem ninguém. O post não tem obrigação de ter bichos, tá? Então, um post trivial seria um post que não tem ninguém. Se eu formar a categoria a partir desse post, como ela aparece? Sem objeto, sem seta, certo? É a categoria que a gente chama de zero. Enquanto essa categoria, quantos membros tem? Quantos objetos tem? Essa aqui tem uma infinidade, certo? Tem muitos membros. Para cada poça que você pode imaginar, é um objetinho lá. Por outro caso, basta eu achar um poço finito e pronto, a conversa acabou. Faz sentido? Ok. Então, estou enfatizando isso porque às vezes a confusão aparece. Você fala em categoria poset e uma pessoa pode pensar que você está falando da categoria dos possets ou um posset visto como categoria, que seria essa construção que a gente fez aqui. Ok? Na mesma, no mesmo estilo, na mesma vibe que a gente estava fazendo essa construção aqui, quero fazer de uma outra estrutura que a gente conhece, que não seria a posset, porque o posset a gente estudou praticamente aqui na conjunto de funções e relações, e agora quero lembrar um pouco de álgebra. Não vou responder. E não é também. Alguém poderia falar que é algo mais geral que álgebra, no sentido muito estrito que a gente está falando de álgebra, não seria álgebra, ok? No coração é algébrica. Você pode pensar, na verdade, surgiu a partir de considerações mais algébricas e pouco topológicas, mas segure tua dúvida por uns minutos só. Não vai precisar nem para outra aula, ok? Então, por enquanto, quero ver o que seria a categoria a partir de um monoide. Ok, cuidado, não estou falando dessa categoria. Qual categoria seria essa? E quais são as setas? Homomorfismos entre monoides. Ok, muito bem. Não estou falando dessa coisa. Estou falando, me dê um monoide M e eu vou conseguir, eu vou determinar e definir uma categoria a partir dele. Então, da mesma maneira que aqui a gente começou com um posset e chegamos a uma categoria, eu vou pegar agora um monoide. E a ideia é que eu quero chegar novamente numa categoria. E eu vou sobrecarregar essa anotação. Estou gostando dessa anotação porque meio fala a categoria a partir de tal coisa que ela recebeu.
e aí você vai precisar olhar qual tipo da coisa que recebeu para saber de qual categoria estou falando. Então aqui, a categoria que eu vou construir, vou acabar denotando assim, por motivos óbvios. E essa de fato vai acabar sendo uma categoria. Preciso falar quais são os objetos e quais são as setas. Ideias. Vou consultar só uma ideia. Se alguém já viu isso, é proibido falar, obviamente. Qual outro? É uma tentativa de tentar fazer algo assim. Preciso falar quais são os objetos e quais são as setas dessa categoria. Ideias. Novamente, se alguém já viu isso, não é para falar, ok? André, objetos. Ok? E as setas? As setas vão ser. Eu pensei em. Você precisa praticamente para determinar isso. Uma maneira de falar, ok, primeiramente vou falar as setas. Outra maneira para ficar diretamente mais arrumada a tua apresentação da categoria seria falar, ok, dado quaisquer dois bichinhos do meu mundo, vou falar exatamente quais são as setas que vão do A para o B. Eu pensei as setas. Se uma seta vai do A para o B, é porque o A operado por B é igual ao próprio A. Então, tua ideia é tentar definir uma relação, e você tem umas esperanças que essa vai acabar sendo reflexiva e transitiva, no mínimo, porque senão vai acabar quebrando as leis. E você está falando que vou relacionar o A, vou considerar que ele fica assim, eu vou considerar que isso significa que o AB é igual ao próprio A, no monoide. Ok. Estamos, não, estamos, vou deixar para vocês perceber o bug aqui. Tem alguma outra ideia onde os... O que eu tenho no monoide? Tenho uns bichinhos, certo? Eu tenho operações, duas, certo? Uma que escolhe para mim quem é a identidade do mundo e uma que opera entre dois bichinhos, certo? Entre dois bichinhos ela vai operar, vai falar qual é o bichinho que vai ser o resultado. É isso que o monoide faz. Yasmin? O objeto seria o cara Aham. e a seta seria o cara, certo? E como você vai aproveitar as operações? As operações. O que isso tem a ver com o teu monoide, as operações do teu monoide? André? Eu tenho outra ideia. Sim. Seria. A seta vai do cara para todos os outros. E Uma seta vai para todos os outros? Uma seta tem um início e um fim. tipo, existe uma seta de A para B. Se existe C, então que A operado por C igual a B. Se uma seta vai de A para B, fala de novo? Uma seta vai de A para C. Ok. Se existe um B, tal que A operado por B é igual a C. Igual C, ok. Aham. Então você está tentando fazer uma mesma ideia. Você quer novamente os objetos lá e definir uma relação. Ok. A ideia que a gente vai pegar tem a ver com o que a Yasmin falou, mas sem defender essa próxima pergunta, não dá para considerar que não foi um chute ou um roubo. Então, os objetos aqui de fato vai ser apenas um carinha. Carinha feliz, uma estrelinha, não importa. Então, essa categoria só vai ter um objeto no mundo dela. Ela vai ter muitas setas. Quantas setas? Tantas quantos os objetinhos do meu monoide. Então, aqui vai ser assim. E agora preciso falar, responder as perguntas que cobrei para Yasmin, porque o que isso tem a ver com o meu monoide? Ok, eu não terminei falando qual é a minha categoria, porque ainda não falei quais seriam as composições e quais seriam a identidade para cada objeto. Felizmente só tem um objeto aqui, então basta de todos os bichinhos lá. Como parece essa categoria, então? Tem esse bichinho. E ela tem para cada... opa, eu não vou... Ok, vai ser meio difícil fazer isso. Para cada membrinho do meu monoide, ela tem uma seta. Não são iguais? Estou botando esses pontinhos aqui.
em parêntese, porque não tenho certeza se o monoide que eu recebi é infinito ou não, certo? Pode ser finito, pode ser finito, não sei. Mas para cada bichinho aqui, para cada bichinho do meu monoide, tem o X, o Y, o Z, sei lá, vai ter uma setinha que ela vai necessariamente da estrelinha para estrelinha, porque não tem outro objeto para ela variar. E agora, o que isso tem a ver com o meu monoide? Ok, para determinar minha categoria, eu preciso falar para quais que eram possíveis parzinhos de objetos. Na verdade, para qualquer um objeto, não parzinho, um objeto, eu preciso falar qual das todas as setas que saem dele e vão para ele, qual vai ser a identidade. Qual vou escolher aqui para a identidade? Aqui tem um bocado de setinhas. Como é? Aqui cada seta é rotulada por um membro do monoide, certo? Então eu vou perguntar ao monoide quem é a identidade. É aí que vem onde que eu vou aproveitar o monoide. O monoide sabe identificar um dos bichos lá para ser a identidade. Então esse cara aqui, vou chamar de identidade, vou usar aqui a letrinha U para esse cara. Supondo que meu monoide é... Não é garantido que todos os bichinhos vão ter setas, porque senão vai ter diversos. Um segundo, vamos lá. O M, no caso, estou considerando como um M, uma operação binária e a identidade, ok? Então, esse U aqui vai ser essa coisa aqui. Então, vou estipular aqui que a identidade da estrelinha, que é a única identidade que eu preciso falar qual é. A identidade da estrelinha é o monoide. Desculpa, não monoide, viajei. É o U. Ok? Agora basta mais falar o quê? As composições. Não tem outra identidade faltando porque meu mundo só tem um objeto. Mas para quaisquer dois objetinhos do meu mundo, preciso falar quais são as setas que saem dele, do A para o B. Tanto o A quanto o B aqui necessariamente vai ser estrela, porque só tem um bichinho. Então vou falar qual vai ser, nesse mundo que estou fazendo aqui, o F, bola, G. Isso é para determinar exatamente quais seriam as minhas composições. Então, quero compor essa coisa aqui, que é a F, com essa coisa aqui, que é a G. Para onde que vou mandar elas? Lá? Aí, bug tá aí, pera, né? Porque são setas, não posso falar que a composição de duas setas são um objeto. Eu vou consultar a operação que eu tenho no meu monoide, porque essas setas aqui vêm a partir do monoide. Então, vou consultar o monoide. Espera aí, essa F que o cara está pegando aqui é um bichinho teu. E essa G que está chegando aqui é um bichinho teu. Qual é o bichinho que você chama multiplicação de FG, produto de FG? Ok, sei lá, é o F.G. Ok, então vou mandar para lá. Esse seria o F.G. Onde esse pontinho aqui é a operação do meu monoide. Seria o que? Interessante que é? Porque o F da esquerda são as setas e o F da direita são os objetos. Um segundo, porque eu errei já na operação aqui, talvez tenha a ver com o que está falando. Essa operação do monoide, essa é a composição da minha categoria que eu estou definindo agora. Agora está certo. Sim, peraí. Então, não entendi. Olivia Briga foi embora? Agora ou não? Foi. Ok. André? Todas as setas não seriam iguais por questão de possibilidade. Por quê? Depende, na verdade, quanto monoide. Se por acaso o teu monoide acaba sendo o monoide S, tu tem razão, vai ser só esse. Mas considere um outro monoide, considere, sei lá, os naturais com zero e a soma, ok? Então, como seria a categoria? Vamos lá, vamos desenhar essa. Como seria essa aqui? Aqui eu estou vendo N como monoide, não como conjunto, ok? Ok, qual categoria seria essa? Tem uma estrelinha como objeto único e tem uma seta para cada habitante do meu monoide. Então, essa 0 a 1, é enésima, e agora são infinitas, ok? E agora você vai falar o quê? Se eu compor a N com a M, para qual seta eu vou? Para qual eu vou? A N mais M, certo? E nesse mundo, N mais M não é o zero. É outro, vamos atrás. Jamile, como é? Foi respondido assim, Olivia. A gente tem, normalmente a gente utiliza critérios para ver se uma coisa ela é igual a outra ou não. Com a seta, qual que é o nosso critério de dizer se uma seta é igual a outra ou não?
é nosso trabalho quando a gente determina quais são as setas. Então, aqui, na verdade, eu falei que minhas setas vão ser os bichinhos do meu monoide. Então, para saber se são iguais duas setas, eu vou considerar monoide, certo? Então, eu já me livro dessa responsabilidade porque eu falei quais são as setas. E você sabe comparar essas setas, ok? Dúvidas? Ok, nenhuma dúvida? Ok. Continuando ainda com as... agora, além de ver construções e mais exemplos, talvez, eu gostaria de começar a dar definições categoriais, que isso significa que são definições que podemos dar, podemos formular usando apenas o vocabulário comum em categorias. Isso significa que são pronunciáveis em qualquer categoria. E elas podem acabar se manifestando de maneiras diferentes, dependendo de como que você vai interpretar o que cada uma dessas coisas que a gente está usando acaba significando dentro de cada uma categoria. Eu espero que com os exemplos isso vai acabar sendo mais entendível. Então, vou falar aqui definições categoriais. A gente já conhece muitas delas, só que a gente não percebeu o que são categoriais. A mais simples de todas que posso definir seria o que significa que um objeto é terminal ou inicial. Vamos lá. Então, eu tenho um objeto A, eu quero falar o que significa que o A é inicial. Vou começar com o terminal, na verdade. Alguém pode imaginar pela palavra o que significaria que um objeto é terminal? Como é? Bom. Ok. Não, para quem não viu, sim. Como é? É só consultar o coração, do coração, o desenho que a gente desenha. Qual é terminal? Tem palpite? Não. Isso aqui me lembrou aquele target source, mas eu acho que não deve ter nada a ver. Qualquer seta tem um target e um source, ok? Tá. É terminal. Significa, vocês vão adivinhar o próximo, tenho certeza. Opa. Você tem teu A aqui. Significa... prestem atenção como eu vou começar a desenhar essa definição. Eu vou desenhar a definição, não vou escrever a definição. Depois vou escrever também, mas vou desenhar a definição. Eu escrevi o A, ok? Na fase 1. Ok? E agora tenho um X aqui, ainda na mesma fase, efetivamente. Posso falar que o A está numa fase talvez menos 1, não sei. Na primeira fase eu tenho A, e agora quero falar efetivamente que assim que você tem esse diagrama, é garantido existir uma única seta. Esse bang aí significa única, do X para o A. E agora precisamos entender como visualizamos isso. Primeiramente, o fato é que você estava aqui, eu estava me observando fazer isso, te dá muitas vantagens porque você sabe qual é a última coisa que botei lá e quais são as primeiras. Para ajudar a pessoa que não estava aqui a entender isso, a gente usa essa ideia de linhas pontilhadas. Então, quando você está lendo um diagrama desse, você vai entender que toda a configuração lá que não foi pontilhada estava lá primeira e você está falando que a partir disso é garantida uma coisa que é a coisa pontilhada, certo? Então isso ajuda para você entender quais são os tempos que isso foi desenhado. E as coisas simplistas aqui são um para todo aqui e um existe aqui. Okay? Então, como eu poderia escrever isso agora com palavras? Se para todo x, qual é o tipo do x? É um objeto da minha categoria. Então, se para todo objeto existe única seta que vai
o tipo da f é seta, certo? E agora vou denotar essa coisa, que a f vai de A para B. Desculpa, de X para A. Ninguém merece ver isso se ele tem o conforto de poder ver isso. Ok? Espero que concordamos. Mas literalmente é o que significa. Então, essa vai acabar sendo a nossa maneira preferida de escrever essas coisas. E isso significa, então, vou deixar isso aqui como quase como se fosse implícito, mas dúvidas? Então, se eu botar uma categoria aqui, desenhar, posso perguntar se e escolher um bichinho dela, posso perguntar se esse bichinho merece o nome terminal ou não. Concordamos todos? Não estou falando que não estou falando que todo mundo não estou falando que tem terminais, mas estou falando que ganhou um significado. Posso perguntar isso em qualquer categoria. Por que estou chamando essa definição categorial? Porque na minha definição aqui, eu não usei nenhuma ferramenta que não é garantida apenas pelo fato de que não é garantida. Estou falando só de objetinhos, setas e acabou, nada mais. Se eu tivesse falado, sei lá, existe um X, tal que e um Y, tal que o X mais Y é igual, não sei, blá, blá. Eu já estou saindo do mundo das categorias, estou usando coisas que talvez, sei lá, nesse mundo, nessa categoria aqui, talvez faz sentido, porque a composição acabou sendo uma soma, mas, tipo, não chamaria de definição categorial. Estou usando coisas que não são garantidas no vocabulário do categorista. Entendemos o que é uma definição categorial? Perfeito. Uma coisa boa em teoria das categorias, em teoria das ordens também, é que temos esse princípio de dualidade. Ele está falando que tem desconto 50% sempre. Cada coisa que eu defino, cada coisa que eu demonstro, tem também sua versão dual. E muitas vezes a gente decora, para não ficar pensando um nome para a noção dual, a gente adiciona um co no início. Então, sem falar nada, eu deveria saber o que significa que o A é um coterminal. Vamos lá ver o que significaria. A única coisa que eu preciso fazer é dualizar o que eu escrevi lá. E vamos ver esse processo agora, para entender como funciona. Eu vou escrever isso não em verde, porque pelo fato que eu sei o que é terminal, eu deveria saber o que é coterminal. Dualize todas as setas que tem lá. Quantas setas você tem aqui? Só uma, né? Então meu trabalho não vai ser tão grande. Então seria assim. E acabou, certo? Agora se eu pensar o que seria... na verdade, vocês vão me permitir não adaptar essa, tá? Blá, blá, blá. Eu acho que eu quero enfatizar que esses desenhos são bem mais legíveis, mais legais. Agora, certas construções têm seu próprio nome, porque ninguém merece falar com o terminal o tempo todo. E alguém pode inventar um nome bom para essa coisa? Como é? Sim, gritem. Inicial, ok. Então, em vez de... Se eu tivesse definido primeiro o inicial, eu poderia falar, então, co-inicial é o quê? Alguém pode adivinhar um nome bom para o co-inicial? É terminal, ok? Bem, temos então já duas definições categoriais, e isso significa que em todas as categorias que eu conheço até agora, eu conheço muitas, eu posso perguntar se tem... quais são os terminais aqui? Pode ter 5 terminais, 8, pode ter nenhum, certo? Mas a pergunta faz sentido. Em qualquer categoria, esse é o ponto das definições categoriais. Antes de ver exemplos desses objetinhos lá, eu quero continuar com mais definições categoriais. Eu vou querer falar o qual seria o que vamos acabar chamando de produto. A gente já conhece essa definição numa certa específica categoria e vamos desenhar para ver como seria isso agora. Então, quais serão os meus dados aqui? O meu dado aqui era o A apenas. Eu vou desenhar ele de alguma maneira.
sei lá o que, não, amarela, nem laranja, eu não tenho cor, ok, vou desenhar ela azul, e eu vou esquecer, eu vou pintar isso de outra cor, ok. Ok, o A é terminal, e agora eu vou querer falar, dados esses objetinhos aqui, quais são? Que são azuis, o que seria um produto, ok? O produto de A e B. Então, o diagrama que eu vou ter aqui vai ser o seguinte, eu tenho A e o B, obviamente, são dados, então eu vou desenhar esses dois caras. E eu preciso falar, determinar quem vai acabar sendo o produto desses dois. E é errado pensar que, como eles são objetos, parece que eu estou fazendo uma operação lá de dois objetos, então vai acabar sendo um objeto. No final das contas, ok, essa não foi operação, tá? Essa foi um predicado. Eu falei o que significa ser terminal. Ok, praticamente aqui também posso falar o que significa ser um produto dos A cruz B. Poderia desenhar isso assim, por enquanto. O que significa que o P é um produto. E temos novamente essa ideia de igualdade que está fingindo que é igualdade, blá blá. Então, vou escrever toda essa coisa lá. Então, seria um produto do A cruz B. Cadê meu P e o A e o B? O P está aqui. O A e o B estão aqui. E, como falei, se fosse assim, um objetinho acabaria sendo o produto do A cruz B. Mas, na verdade, não é um objetinho. É um objetinho junto com duas setinhas, uma para A e outra para B. Então, toda essa coisa aqui vai acabar sendo o produto do A e B. Então, vou dar os nomes para essas. Vou chamar ela de Lzinho e essa de Rizinho. Então, efetivamente, vou descrever aqui o que significa que o P, junto com essas duas, é um produto dos A e B. Okay? E para merecer esse nome, precisa ser o melhor de todos os caras que têm esse formato igual a ele. A ideia quase sempre, praticamente, vai ser essa. Então, vou falar para qualquer outro candidato C. O C aqui vem da palavra candidato. Mas para ele ser candidato, não pode ser um objeto sozinho, é que ele mais precisa. Duas setas, uma para o A e uma para o B. Então, chegando aqui um cara com outro candidato que, de fato, tem uma setinha para o A e uma setinha para o B, e ele fala, olha a minha triplinha aqui, o C junto com essa seta para o A e essa seta para o B, vamos chamar essa lá de F e de G. Eu quero falar que o meu é melhor, é nesse sentido melhor. Agora a pessoa fica na dúvida, será que o melhor significa que... Porque o melhor normalmente eu estou usando uma maneira de comparar coisas. E a maneira que tenho em categorias para comparar coisas com coisas é setas, certo? Então aqui ou vai acabar sendo que eu consigo ir a partir do teu cara para o meu, ou que eu consigo ir a partir do meu cara para o teu. Uma das duas coisas é sempre... tipo, se não falar qual é, deixar como exercício, acho qual das duas faz mais sentido ser, deveria ser resolvível o desafio. A gente estava vendo, para lembrar para vocês, uma situação parecida sobre conjuntos. A gente estava vendo qual seria o melhor subconjunto de ambos. E agora você precisa entender melhor. Agora significa que ele é o maior dessa relação ou o menor dessa relação? O maior, se eu pegar o menor, sempre que eu vou considerar quaisquer dois conjuntos que eu vou considerar, certo? O melhor é acabar sendo sempre vazio, certo? É completamente trivial e não interessante. Aqui o melhor vai acabar sendo esse carinha aqui. Ok? E aqui tem novamente muitas coisas implícitas. Para todo C,
para toda F, para toda G. Então, todos os possíveis candidatos que, eu tenho um candidato aqui que pode servir aqui, existe uma única maneira de me levar de C para o P, mas eu não vou parar aqui, porque se a maneira que te leva de C para o P acaba bagunçando todo esse diagrama, você vai falar que nem vale, nem presta. Então, vou considerar apenas essas que fazem, como é? Fazem o negócio como está exatamente. Então, existe a mesma coisa, numa maneira trivial, estava presente aqui, só que lá, como não tem nada para comutar, ele comuta, certo? Então, não precisei fazer esse papo lá antes. Mas aqui, eu preciso. Então, aqui, vamos ler então toda essa definição, a partir do diagrama que eu fiz. O P, junto com uma seta L e uma seta R, então toda a coisa azul praticamente que tem aqui, é considerada... Melhor tirar o A e o B do azul. Seria, às vezes eu faço isso, às vezes não. Ok, já que temos uma opinião essa vez, eu vou consultar essa, vou seguir essa. Pronto, então esse carinha aqui azul é um produto do A e B, se ele merece isso. O que significa merecer isso? Se para qualquer outra coisa que tem o mesmo formato, essa coisa aqui tem o mesmo formato, é um bichinho junto com uma seta escolhida seta para A e uma escolhida seta para o B. Para qualquer um deles, pode ter vários, certo? Mas a ideia é que para qualquer um deles, existe uma maneira única de você passar aqui que faz o diagrama comutar. O que significa comutar, efetivamente, nesse diagrama, significa que essa coisa é igual a F do cara e essa coisa é igual a G do cara. A gente já viu esse diagrama, a gente já discutiu sobre isso bastante. Foi quando a gente estava vendo esse diagrama de um certo mundo, foi o mundo dos tipos, das funções, o conjunto de funções. E a partir disso, a gente acabou definindo algo que, na verdade, agora a gente está percebendo que, peraí, essa definição que a gente conseguiu dar agora funciona em qualquer categoria. Se você chegar aqui e falar para mim, olha, se você me dá um C junto com uma F e um G, para o A e para o B, eu consigo definir uma função de onde para onde? De C para P. Vou chamar ele de H. Pela definição seguinte, o H do Czinho vai ser igual a quem? Eu preciso... desculpa, aqui queria mostrar o A cruz B, certo? O A cruz B. Que seria o meu bichinho. Vai para onde? Vai para o F de C. A gente começou assim, no mundo dos conjuntos, ok? Agora, não poderia falar, ok, que coisa legal. E a gente acabou dando um nome para essa H, certo? Essa foi qual? Alguém lembra? Foi o pairing, certo? A gente falou, já que eu defini uma H para qualquer F, qualquer G, eu quero chamar ela assim, FG. Ok? Essa definição é muito legal, funciona muito para quem mora nesse mundo de funções, conjuntos de funções. Eu não poderia falar para qualquer categoria considera co-pairing. Mas, nessa maneira que eu defini agora essa ideia, meio que roubei a ideia de lá, eu vi se eu consigo me livrar de pontinhos e coisas que não são válidas em qualquer categoria, eu cheguei nessa ideia. E agora estou percebendo que essa ideia é pronunciável em qualquer categoria. Então, em qualquer categoria que você gosta, você pode chegar a qualquer objetinho, junto com duas setas assim, e você perguntar, por acaso, esse objetinho merece o nome produto desses dois objetos? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o conceito acaba significando algo. Então é perguntável, certo? Não estou falando que qualquer A, qualquer B vai ter um produto. Não estou falando que qualquer categoria vão ser produtos. Nada disso. Estou falando que é perguntável. A definição compila dentro desse mundo e você pode perguntar, esse conceito, o que significa dentro do meu mundo? E para conseguir essa tradução, você precisa traduzir todas as coisas envolvidas. Nesse mundo, o que significa objeto, o que significa seta, o que significa seta de um objeto para outro, e tudo isso. E quando você compilar e traduzir tudo isso para a tua categoria, você vai achar uma definição que pode ser que o mundo que estava morando muito nessa categoria, sem perceber sem se afastar para ver essas coisas, nem tenha percebido esse conceito legal. Você vai oferecer uma definição legal para os habitantes desse mundo, ou pode ser que vai falar, a gente na verdade já descobriu essa coisa, a gente já sabia que é importante e a gente chama isso aqui assim.
Ok? Então, por exemplo, por toda essa conversa, eu já sei como chamamos o produto dentro da categoria dos conjuntos. Chamamos de produto. Ok? Grande coisa. Muitas vezes a terminologia que acaba caindo nas categorias geral é o nome a partir de como a galera chama de uma certa categoria. Muitas vezes essa certa categoria é a categoria das funções, da conjunto de funções. Ok? Vamos ver um exemplo. Na verdade, não. Antes de ver um exemplo, eu ganhei mais um conceito aqui. Dá o quê? Não sei se é chamada soma, mas na verdade eu posso roubar porque eu estudei isso em conjuntos de funções quando estava estudando isso. Por enquanto, eu posso só falar uma coisa de coproduto, co-xizinho lá, certo? Co-cross. Eu não falei o nome disso, seria produto de fato. Na verdade, ok. Eu não gostei da maneira que escrevi isso. Preciso arrumar isso exatamente para esclarecer a ideia que quem é o produto é o P junto com essas setinhas. L, R, E, produto. Dos A e B. A e B. Ok. Eu não vou pintar com outra cor, mas faz sentido até diferenciar, porque essa parece como se fossem os argumentos da minha coisa. Me deu A e B, eu vou procurar ver se tem produtos, e essa parece a coisa que vai acabar satisfazendo a definição, mas eu vou pintar aqui tudo de azul. Ok, entendemos então isso. Então, qual é mais um conceito que eu ganho gratuitamente sem precisar defini-lo? Como é? O coproduto, certo? Então, o coproduto, só vou falar qual é o nome dele, o Olívio já falou. É chamado soma. Na verdade, esse é chamado muitas vezes coproduto mesmo, mas podemos chamar de soma também. E a pergunta é como parece o diagraminha dele agora. Vou copiar e colar essa coisa. Eu preciso trocar todas as setas, ok? Nada mais, não é difícil. Então, essas vão ficar olhando para dentro. Eu vou trocar a letra também, ok? Vou botar um S aqui, só para ficar mais coerente com o que eu vou acabar chamando ele. Mas isso não é essencial. Poderia alguém deixar o pé também, seria só feio ou estranho. Mas não fiz algo esperto aqui, só estou trocando as setas. Essas também vão para cá. Opa. E essa então vai ficar descendo. Não fiz nada esperto, pelo que concordamos. Só troquei todas as setas e agora tenho mais um novo conceito. Mais uma definição categorial para meu mundo. Sim, Olivia. Poderia então chamar de A, cross B, Opizinho? é dual. Ok. Muito boa observação. Quando a gente vai tentar defender esse princípio de dualidade, tudo que você falou vai fazer sentido. Queremos, na verdade, dualizar definições e teoremas também. E a ideia seria, assim, para rascunhar, que se você demonstrar que uma coisa é válida para qualquer categoria, então essa mesma coisa é C, então a C oposta é uma categoria também, então é válida para a C oposta também. A ideia mais ou menos seria essa para dualizar os teoremas. Sim.
Não, é muito mais coisa. Esse é o ponto aqui. Se eu falar objeto, estou esquecendo que, na verdade, para falar qual produto, eu preciso falar qual seta escolhi para ser essa setinha aqui. E qual seta escolhi para ser essa setinha aqui. Se você está numa categoria onde, por acaso, ela só tem ou nenhuma ou uma seta, você vai se livrar desse trabalho. Mas se numa categoria, muitas vezes, ela vai ter mais que uma, você não pode se livrar disso. Então, na verdade, na categoria dos conjuntos de funções que a gente já conheceu o produto, qual foi essas setas escolhidas do L e o R que eu vou? Na verdade, qual vai ser o P, qual vai ser o L e qual vai ser o R? Quem merece o nome? Qual triplinha merece o nome produto dos conjuntos A e B no mundo dos conjuntos? Pergunta que eu vou esperar. Então, eu vou te dar dois conjuntos, o A e o B. São conjuntos, e a pergunta é, tem produto? E se tem produto, qual é? Mas para ser produto, cuidado, você precisa fornecer três coisas. Um conjunto e uma seta, ou seja, função do conjunto para o A e uma função do conjunto para o B. Então, quem merece aqui, se alguém merece aqui, o nome de produto dos A e B? Mas, Breno, o Acros B, que a gente chama de produto, exatamente por isso que chamamos esse produto aqui de produto, sim, continua com a seta. O out left e o out right. Então, para o mundo dos conjuntos, se eu traduzir toda essa coisa aqui como conjuntos, quem vai acabar sendo aqui um produto pode ser mais. Ok? Alguém poderia falar para mim mais um objeto que merece nome? E aqui ia ser o out left. E aqui ia ser o out right. Estou procurando um outro conjunto, junto com duas setas, que ele teria essa propriedade também. Oliver? Na minha cabeça ficou estranho, porque out left e out right são tipos. Aí eu pensei em tipo menos B e o menos A. Não entendi o problema do out left ou do out right? Não são conjuntos que você está tratando? Aqui, o conjunto são tipos. Não quero diferenciar agora. Nessa conversa não vai fazer a diferença. Considera tipos. Certo. Ou considera funções de Haskell, sei lá, e essa seria a first e a second. Ok? Isso não vai fazer alguma diferença. Estou procurando outro. Se tem outros candidatos, se o único candidato que tem é esse. Breno? O B cruzar com quais setas? Out right e out left. Muito bem. Então, estou descobrindo aqui, a partir dessa ideia, eu poderia também botar, então, vamos lá. Onde? Esse cara é um produto, então. Outro produto seria pegar o out right e o out left e aqui pegar o B cruzar. Faz sentido para todos? Grande descoberta. Não é exatamente único um cara que merece esse nome. Pode ter mais que um, a gente descobriu uns. Mas queremos falar de essencialmente único, certo? Para os motivos que importam é único. E nesse sentido, o que significaria esse único? Se você achar dois caras que merecem esse nome, isômorfos. São isômorfos. Ok, muito bem. Então, preciso definir, ainda no modo de definir definições categoriais, umas coisas que aplicam setas. E as coisas que aplicam setas, a gente já conhece todas. Talvez seria bom começar roubar essa coisa para não escrever tudo isso. Em algum momento a gente falou de isomorfismos, isomono e tudo mais. Mono, epi, ok, temos umas coisinhas aqui. Tenho mais aqui? Esse? Não, eu queria essa coisa toda mesmo. Essa aqui. Eu não quero falar o que não significa, eu quero falar o que significa mesmo. Então, vamos lá. Todas essas definições que eu vou dar aqui
seriam aplicáveis a qualquer seta. Então, aqui eu tenho f, uma seta de A para B. Se posso escrever isso assim, ou para lembrar que estou falando todo esse papo em categorias, poderia escrever assim. Ou assim. Ok, eu quero definir agora todas as palavrinhas. E ainda mais. E... Tá. Quando é que eu vou chamar ela de endo? Vamos começar com essa. Exatamente. E eu tenho nomes para o social target, pelo fato que eu falei o F vai de A para B. Então aqui seria se o A igual a B. Eles são classificação da seta. Estou dando adjetivos que aplicam em setas. Em qualquer categoria, posso pegar qualquer seta e perguntar, por acaso você é endo? Isso significa algo. Significa que o A é igual a B. Também, só para lembrar a anotação, eu poderia falar a source de F é igual a target de F. Mas não preciso disso porque eu já dei um nome para o source e o target de F. Então, o que significaria que a F é mono, a F é epi, a F é ISO. Vamos lá no ISO. Alguém pode adivinhar? A gente já conhece isso. E a auto seria ISO e endo mesmo. Isso não é muito usado, mas enfim. F ISO, vamos lá. Quando eu vou falar que a F, que é uma seta de A para B, é um isomorfismo. Estou numa categoria qualquer. A mesma coisa que sempre era. Que existe uma F'. Na verdade, antes de fazer, em vez de escrever assim, eu vou escrever que ela é composição invertível. E eu espero que sabemos o que significa composição invertível. Existe uma seta, tal que as duas coisas são identidades, as duas composições. Tudo isso eu posso pronunciar com a categoria, porque a categoria me permite compor, a categoria garante identidades. Então eu posso fazer essa composição e ver se por acaso a identidade que precisaria ser numa parte e a identidade que precisaria ser na outra parte, ok? O que significaria mono? Cancelável pela esquerda, isso. E EP seria pela direita. Mais duas coisas aqui, e a gente vai ver até um combo sobre o nome disso. Seria split mono, split EP. Alguém lembra, alguém pode adivinhar o que mais vai ter aqui? Split mono. Seria algo parecido com os critérios de definição de totalidade. Ah, não posso falar assim de totalidade dessas coisas, porque todas essas coisas têm a ver com pontinhos, elas necessitam que estou falando de funções mesmo, certo? Mas aqui eu quero setas, sim? Fale? Porque eu falo tudo bem mais, eu escutei o mais lá. Eu que vi essa ideia que está faltando lá, quando a gente estava tentando descrever a ideia de injetiva e subjetiva sem pontos. A gente chegou em duas coisas que não eram exatamente a mesma coisa. E era um homework resolver isso, acho que ninguém resolveu isso ainda, mas um dos mais importantes na parte de funções seria entender essa parte. Ah, eu-
aqui a ideia desse adjetivo split é boa, porque vai acabar sendo meio óbvio que se você tem isso, é mono. E se você tem aquilo, é epi. Então, o que eu posso ter que facilmente garanta cancelável? Alguém? Invertível. Ok. Dúvidas? Esse faz parte do como que eu falei. Ok. A gente vai ver por qualquer como que é usada essa palavra para entender um pouco mais isso. Mas por enquanto poderia ser muito. Muito mono, muito epi, certo? Pensa uma coisa que só adiciona algo em cima disso. Espero que é óbvio que se eu tenho uma coisa invertível pela esquerda, eu posso solicitar esse inverso. Então, se você tem essa F e você solicitar o inverso esquerdo dela, e você sabia que a FOG será ela igual a FOR, e você quer cancelar ela pela esquerda, mas você não sabe que é cancelável, mas você sabe que ela é invertível, se eu solicito o inverso dela, opera assim pela esquerda com os dois. Qual a propriedade da bola você precisa aqui? Associatividade, exatamente, e acabou. E depois você vai precisar, na verdade, não, acabou não. Você vai também precisar saber que essa identidade que elas vão retornar, inclusive nem precisaria ser identidade geral, mas vai acabar sendo, precisa assumir quando você vai compor com a G. Então você precisa das duas leis que você tem em categoria, mas felizmente você tem essas coisas porque elas estão na categoria. Acabei de fazer um homeworkinho para vocês, mas então, o ponto é que todas essas palavras aqui acabam significando algo. Agora, em qualquer categoria. Então, em qualquer categoria que você está, você pode pegar qualquer seta e perguntar se ela merece algum desses nomes. E você pode usar esses nomes para dar novas definições categoriais que vão ser compiláveis em qualquer categoria e por aí vai. Sim, Olívio. A gente também fala F é um monomorfismo. Infelizmente, sim. Eu quero evitar a palavra, ainda mais quero evitar a palavra homomorfismo, porque meio pensa você pensar em coisas que têm, os objetos são um certo tipo de conjuntos com uma certa estrutura e as setas são funções que respeitam essa estrutura e eu quero me livrar disso. A palavra morfismo é tão usada que é difícil se livrar. Também a notação para essa coisa é tão comum ver como home, mas de fato eu acho que é um nome ruim para isso. Se você quer ficar no nível de categorias, é melhor se livrar de possíveis preconceitos sobre do que você está falando, certo? Por isso eu prefiro falar setas, objetos. Às vezes eu vou falar homomorfismo, vou escapar sem querer, mas a ideia aqui, quero tentar fazer tudo um segundo numa maneira agnóstica. Sim, pode falar de qual categoria estou trabalhando. Como é? Poderia falar monosseta, epiceta, endoceta, exoceta. É só mono, porque todas essas coisas aqui não são adjetivos, são substantivos. Então, como eu estou falando F é um mono, numa categoria significa o quê? Que é uma seta nessa categoria que satisfaz blá blá blá, certo? E podemos usar os adjetivos também. Posso falar a seta F é mônica, é uma seta mônica, uma seta épica. Split mônica, ok. Split mônica, split épica. Não sei. Não, vamos esquecer os adjetivos. Ok. Dúvidas antes de continuar aqui? Ok. Agora, a óbvia coisa para fazer é pegar esses conceitos que a gente aprendeu. Um segundo aqui, faltou uma definição. E esse vai ser o coproduto ou a soma disso. E aqui quem vai acabar sendo a soma vai ser o Messizinho. O senhor pegou o símbolo do Croix, qual postal? Não fiz nada disso. Cadê? Cadê justamente? Não tem símbolo do Croix. Eu apaguei agora sem querer ou... Não, você pagou. Ok, não. Sim, foi proposital. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas na verdade tinha esquecido disso, obrigado.
L e R, ok? Então, na verdade, agora é um momento bom, porque a gente começou a falar sobre isso, acho que a gente já não terminou essa coisa. Aqui, propriedade. Eu acabei definindo aqui certos conceitos: terminal, coterminal, produto, coproduto. E todos eles têm essa característica de ser o melhor entre blá blá. A palavra oficial que a gente usa para isso é que são definidos a partir de propriedades universais. Eu quero introduzir essa palavra. Universais. Uma maneira para entender isso no coração é que quando você consegue determinar um objeto a partir de uma propriedade universal, é que você merece realmente falar que você determinou esse objeto da maneira certa, ignorando coisas que não deveriam ser afetar de quem é, quem não é, e focando apenas no que ele merece. E a gente, durante a FC1 e FC2, as definições que a gente viu sempre foram a partir dessa ideia, para não ficar uma coisa muito estranha nesse momento que a gente está tentando entender essa ideia melhor. Uma coisa que gostaria de ver aqui seria que quaisquer dois terminais vão acabar sendo isômorfos. Porque se isômorfos tem uma seta de iso um para outra. Como seria essa ideia? Vamos tentar fazer isso junto e eu vou deixar vocês fazer o resto. Então, eu tenho dois caras que estão alegando que são terminais. Não sei porque escolhi o A aqui. Deveria escolher o A ou o Z para lembrar que são terminais. Ou o T de terminal e o I de inicial. Vou usar isso. Ok. Como é? Ok, obrigado. E... Opa. Terminal. Ok. Então, vamos considerar que tenham dois terminais. Então, uma categoria, não quero falar qual categoria é, porque tudo que eu quero falar é que em qualquer categoria, quaisquer dois terminais são isômorfos entre si. Então, efetivamente, eu posso falar que uma categoria, se tem terminais, são únicos, como a gente fala, a menos de isomorfismo, são únicos para os olhos do categorista. Então, se alguém falar, aqui eu encontrei esse produto também, como a gente estava falando aqui com o Breno antes, pode falar, ok, mas na verdade, dentro da categoria que eu estou, esses dois objetinhos lá são isômorfos. Eu posso achar um isomorfismo entre os dois, inclusive levando em consideração as setas. Vou fazer a coisa mais simples, que seria dos terminais aqui. Então, o que significa que eu vou considerar que tem um T e um T'. E eles são terminais. O que eu vou fazer? Mais mãos. André. Peraí. Isso vai ser já a única função. Ok, um segundo. Então, vamos ver isso assim. Como um T terminal, existe uma única seta do T' para o T. Vou chamar ela de F. Existe uma única seta. Ok, e agora? Como T' terminal, existe uma única linha, uma única seta, obrigado, de T para T'. Eu vou chamar ela de G. Ok, e agora?
Na verdade, F' foi melhor. Minha ideia é que alguma delas vai acabar sendo ISO. Precisa uma delas só, porque a ideia de ser ISO é simétrica nos dois, não só no target, certo? Então, se eu conseguir que a F ISO, qual vai ser a inversa dela? A F', certo? E a F vai acabar sendo a inversa da F' e tudo mais. Então, vamos lá. Então, eu gostaria de saber que a F é ISO. Obviamente vou escolher a F' e agora vou querer saber por que a F da F' precisa ser o que é ela? Precisa ser a identidade. Então, ou preciso. Preciso duas coisas, na verdade. Essa precisa ser a identidade de quem? De quem? Do T, muito bem. E a F' de F precisa ser a identidade de linha. E a pergunta é por que para cada uma delas? Mãos. Por que é a identidade? Se eu desenhar esse desenho aqui, eu tenho a telinha, ela vai para o T, até o T, certo? A partir da, qual foi o nome dela? F, ok? Até vai para a telinha, e a única F, certo? Aqui vai para a telinha pela, o que eu chamei de F'. E agora, eu gostaria de falar que essa coisa aqui, por exemplo, no meu desenho, essa coisa aqui é quem? A identidade. Então, como poderia falar isso como comutatividade aqui? Gostaria de falar que... O que eu preciso falar aqui? Ou que comuta, ou que essa é a identidade. Mas para falar que comuta... Não, peraí. Se eu falar que comuta, eu não falei muita coisa, porque não falei qual é essa seta. Se eu falar qual é essa seta, é falar que comuta. Mas qual é essa seta diagonal lá? Não é. Cuidado, esse é o ponto. Se eu botar aqui F' de F, e eu falar, olha, esse comuta, eu não falei nada. Falei a F composta F, a F' composta F igual a F' composta F. Preciso botar aqui a identidade. Eu vou usar o um que estou escrevendo. E qual, obviamente, do T', ok? Comuta ou não? Isso que eu quero demonstrar. O meu alvo, então, é mostrar que essa coisa comuta agora. Porque a F' da F, a F' da F é essa aqui, porque essa é a identidade. Mãos. Ninguém vai gritar isso, quero todo mundo pensar. A dica da manhã é sempre que a resposta está nos dados. Jamile? Co- Aham. Você sabe que o ponto, qual é o ponto? Aqui possivelmente, qual seria o problema? Possivelmente aqui teria uma outra seta que seria a F' bola F. Você quer mostrar que essa F' bola F é a própria identidade, não é outra. O que tu vai precisar usar aqui? Aham. Única F de onde para onde? Continua.
Tá, não. Para virar correto a tua resposta, eu preciso editar um pouco. Qual dado tu está usando aqui? Dois dados tu está usando aqui? Ah, Olivia? A composição é unicamente determinada, isso no sentido de se você compor duas funções componíveis, vai, vai retornar sempre uma resposta. Okay? É uma operação mesmo. Ela não é não determinista. Mas isso não tem a ver algo aqui, porque a gente compõe essas duas e ganhamos uma seta daqui para cá misteriosa, não sabemos qual é. Ah, sei já. O pai, fale. Porque, como teria terminal, só existe uma seta de qualquer pessoa para lá. Então, teria Muito bem. Preciso usar aqui, muito bem, essa ideia exatamente. Eu sei que esse telinha aqui é terminal e para qualquer x existe uma única para o telinha. Qual é o x que tu está escolhendo agora? O próprio telinha. Então eu sei que como essa seta, eu sei que é e preciso mais uma coisa. Preciso saber que a identidade é uma seta de telinha para telinha. Ela é. Como a identidade é uma seta de telinha para telinha, e como eu sei que esse cara é terminal, eu sei que só tem uma seta de qualquer objeto para ele, um desses objetos é a telinha, acabou. Ok? Não? Vamos lá, mais uma vez. Chegamos até aqui, tá certo? Eu quero ver por que essa seta aqui, que eu vou chamar ela de F1 bolinha F, é a mesma dessa seta aqui. E agora, olha, o target delas, as duas entram no telinha. Mas só telinha é terminal. Isso significa que para qualquer objeto só tem uma maneira de chegar no telinha. Então isso aplica para esse objeto também. E como você achou duas possivelmente distintas, não sabemos ainda setas, que as duas entram nesse cara aqui que é terminal, então eu sei que essas duas só podem ser uma, porque terminal significa exatamente que existe única seta. Ok, então é tudo igual ao... Não, todo esse papo serviu para esse triangulinho, que esse triangulinho é quem? Esse triangulinho é esse. Para essa parte preciso outro triangulinho. Qual seria o outro triangulinho? É, exatamente. Eu posso botar os dois no mesmo. É comum botar esses dois no mesmo. É similar, sim, ok, mas aqui eu vou precisar, em vez de usar aqui o T linha terminal, vou precisar usando aqui o T terminal, porque aqui vou precisar botar essa coisa aqui. Aqui vou ter o 1. Aqui vou ter quem? Aqui vai ser o F' exatamente. E agora a minha preocupação vai ser... Então, essa aqui vai ser, sei lá, a coisa azul, que é essa igualdade aqui. Enquanto essa igualdade que vai ser a coisa, sei lá, laranja, é essa comutatividade aqui. E agora vou precisar usar o fato que o T é terminal. E como ele é terminal, para qualquer bichinho, inclusive esse bichinho, eu sei que existe única seta, então ela é a identidade. Porque eu já sei que a identidade vai de T para T. Okay? Bem parecida a ideia que você tem para trabalhar é para defender que esse carinha aqui é isômorfo com esse carinha aqui. Ok? Deixa vocês pensar nisso. E isso vai acabar sendo válido para qualquer propriedade, para qualquer conceito que é definido a partir de propriedade universal. Ele pode não ser único com todas as letras assim, mas ele é único para todos os motivos que portam numa categoria, certo? Então, o terminal, se por acaso tem terminal numa categoria, ele é único, entre aspas. E isso nos permite falar o terminal da categoria. E pelo mesmo motivo, como os produtos, se existem, são únicos, eu quero uma notação para falar do único produtinho lá. E nesse caso, eu vou denotar esse assim, mas preciso ter primeiramente toda essa conversa que eu tinha com vocês a partir dessa unicidade, desculpa. Então, esse eu vou denotar assim, A cross B. Então, efetivamente, quando o categorista fala A cross B, ele está falando no coração dele o produto dos A cross B,
E você pode falar, mas peraí, não é um produto. Beleza, mas quaisquer dois possíveis produtos, a única coisa, isso é importante, a única coisa que eu vou usar na minha vida de um produto dos A e B é a propriedade universal que ele satisfaz. Então, não vai fazer essa... Se você tirar esse carinha aqui, eu falo, peraí, não, o único, não sei se você está falando sobre esse, então como que eu vou continuar lendo o teu raciocínio, tudo que você está construindo? Eu falo, peraí, a única coisa que eu vou usar para ele é ele que garanta essa coisa, que ele precisa garantir. Então, pense qualquer um que você quer. Não vou quebrar essa barreira lá. Aqui seria o A menos B, e aqui poderia escrever isso como o A mais B. Sim, tem uma mão que é de André, pode falar? Ok. A gente está vendo que é muito confortável demonstrar as coisas usando os diagramas. Isso vai ser bem-vindo na prova, e demonstração de papel em geral, porque no Zulip é difícil demonstrar com diagrama assim. Mas no papel isso é bem-vindo. No Zulip tu falou que é difícil, em qual sentido? Para desenhar, tá falando? Ok. Inclusive tem umas ferramentas, mas vamos discutir isso no Zulip, não aqui. É bem-vindo essas demonstrações serem feitas. Essas demonstrações são chamadas, um apelido, são chamadas demonstrações por... a gente discutiu isso já, alguém lembra? Diagram chasing. Ok. Essa dificuldade é mais minha do que de vocês, porque lendo isso você precisa entender se a pessoa que desenhou isso, escreveu isso, está entendendo o que está fazendo, certo? Eu espero que eu vou conseguir, vai ser alguém que combater qualquer possível tiramento, ou ninguém vai querer discutir se ganhou o ponto, porque ganhou. Mas se alguém perder, que quer discutir isso, bastaria só ter uma conversa do que está acontecendo aqui. Um segundo, a gente pode descrever tudo isso nessa maneira, cadê meu diagrama aqui? Pronto, aqui comecei assim, na verdade, certo? Poderia, como ter terminal, existe uma única seta assim, vou chamar ela de F. Blá, 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 eu ganhei F', e agora vou mostrar que F', bolinha F é igual a... Certo? Aí, aqui precisaria como ter terminal novamente, certo? E a identidade é de desculpa, de T' para o T'. Logo, e qual que mais? A F', bolinha F da mesma, logo a F', F é igual a identidade. Super bagunça. Sim. Então, tem como traduzir isso em linhas, ok? Consulte isso na hora da prova. Meu objetivo é conversar vocês que essa coisa, de fato, tem um mérito e, na verdade, te ajuda muito mais a pensar assim do que entrar em pontinhos e tudo mais, a falar todo esse trabalho. E não perde sua rigidez. É uma maneira mais relaxada, que pode ser traduzida de uma maneira rígida. O mais que você aprenda vocabulário e o jeito do categorista, o mais que você consegue ver coisas que uma pessoa que não é acostumada com isso vai pensar que é hand-waving ou que a pessoa não está falando nada concreto. Como assim melhor? Tipo, não falou se o melhor é menor, se o melhor seria maior e tudo mais. Mas, pegando o jeito, aprendendo os idiomas e tudo mais, você consegue traduzir isso numa coisa bem rígida, certo? Então, ajuda muito a comunicação. Só que leva um tempinho até você ficar meio fluente e aprender essas coisas. Como traduzir isso de maneira rígida? Sim, Olivia? A gente vai poder ver esse terminal inicial como versão área do produto do produto. Perfeita pergunta. Homework, ok? Então, faz sentido pensar, ok, peraí, quem mereceria ser o terminal, quem mereceria ser o... não, desculpa, o terminal, não, a identidade, se tivesse produto, porque tem uma operação binária aqui, então a pergunta é, ok, quem vai ser, tem identidade, ok? E o livro está dando uma dica / spoiler / quase um homework que é obrigatório fazer. Procurar ver numa categoria, primeiramente, é possível que uma categoria tenha produtos binários. O que significa essa frase? Se eu falar, essa categoria aqui tem produtos. Não significa que consegui achar um objetinho A, um objetinho B, um objetinho P que merece um produto. Significa que dentro dessa categoria eu posso listar produtos. Significa que garanta os produtos. E a gente já conhece uma categoria que garanta produtos, por exemplo, de conjuntos. Porque o A cruz B sempre serve como produto de qualquer A e qualquer B. Então, posso falar que na categoria de set, tenho o conforto de aqui nessa categoria tem produtos.
garanta produtos. Garanta coprodutos também, a gente viu essa construção. Agora, você pode perguntar, ok, se são garantidos produtos, binários no caso, será que é garantido o terminal? Uma pergunta, um Romulo. E outra pergunta é, vamos supor que não são garantidos, mas por acaso tem um terminal. Será que ele tem a obrigação de ser a identidade do produto? E o coterminal, quem vai ser? Tudo mais. Todas essas são comuns para pensar. Outras dúvidas? Ok. Quero traduzir agora os conceitos que a gente viu aqui. O terminal, o inicial, sei lá o que, para umas categorias que a gente já conhece. E a primeira vai ser... eu não tenho um nome bom para essa. Vai acabar sendo... Ok. Para praticar também a notação que eu falei das construções das categorias, se eu escrever isso... Ok, primeiramente, qual o tipo dessa coisa toda que escrevi? É uma categoria, muito bem. Para entender qual categoria é, já que eu estou usando esse carinha aqui que é sobrecarregado, esse carinha aqui, eu preciso ver qual o tipo dessa coisa. Qual o tipo dessa coisa? É um post. Então, eu sei qual construção estou falando. Então, qual categoria é essa? A categoria do N com essa relação aqui. Não sei se vocês preferem essas parentesinhas estas aqui ou não. Eu vou botar elas para não confundir, que talvez é um, porque eu divido um símbolo meio estranho. Ok. Então a pergunta é, tem inicial? O que significa tem inicial essa categoria? Significa que existe um objeto, mas o que significa objeto? Precisamos traduzir tudo isso, tá certo? Vamos lá. O T é terminal. Eu falei inicial ou terminal? Inicial. O I, inicial, significa aqui dentro o quê? Que o I é um natural. Tá o quê? Para todo objeto X, existe Fz que vai de... Vamos lá? Inicial, então de I para X. Ok. Eu não traduzi nada, porque na verdade isso é traduzir o significa inicial com palavras categoriais todas. Mas isso aqui dentro significa o quê? Dentro dessa categoria, eu quero traduzir todas essas coisas que aparecem. O que significa objeto dessa categoria? Natural. Então, o I é um natural. Tá o quê? Como é? E o que faltou lá? Não estou entendendo. Existe única... obrigado. Sim, sim. Já que estou nessa... já que estou no modo categoria geral, preciso ficar feio no que significa. Existe um objeto aí, tal, que blá, blá, ok. Existe... desculpa. O I é um natural, tal, o que? Para todo X objeto, o que significa isso? Eu já vou mudar o nome, tá? Para todo N natural. Ok? O que significa existe única seta de I para X? Exatamente. Nada mais. O I divide o N. Por que não me preocupo com única? Porque nessa categoria não tem mais que uma seta entre dois caras. Ou tem seta se o primeiro divide o segundo, ou não tem seta. Acabou. Ok? Qual seria então esse carinha aqui?
Tem iniciais? Existe um cara que todos dividem? Quem é? Desculpa, não que todos dividem. Existe um cara que divide qualquer natural? Ok. Na verdade, estou falando os naturais, mas aqui eu gostaria muito mais de falar de inteiros. Então, vocês vão permitir trocar todos esses caras aqui para inteiros. Quando a gente coloca a relação de ordem e divide, está implícito que os inteiros estão cocientados por aquela coisa que... Não. É esse todo o ponto, porque, por exemplo, o -1 também é um objeto inicial aqui. Ok? Mas, olha, são isômorfos. O que você vê isômorfos é o que a gente chamava de sócios em definição, certo? Terminal tem? Quem vai acabar sendo? Alguém mais quer terminal aqui? Então, aqui, o 1 é terminal. Desculpa, o 1 é inicial. Na verdade, tem dois iniciais, certo? Tem o 1 e o -1. Vamos ver de produto. Para considerar o produto, eu preciso te dar todas essas coisas que tinha aqui. Tinha 3 coisas, certo? Na verdade, teria mais coisas ainda, mas estou nessa categoria, eu tenho o conforto de não precisar escolher seta, ok? Então, quando é que vou te dar um A e um B, o que significa que você tem um produto deles? Vamos lá. O A, B, desculpa, como chamar o P, em vez de falar P produto dos AB, vou escrever P, E, o A, cross, B. E aqui, novamente, o P deveria ter mais coisinhas. Deveria ter junto com uma L e uma R. Ok, vamos traduzir isso aqui dentro dessa categoria também. O que significa? Primeira linha. O P é um objeto. O que mais? As L e a R são setas. O que mais? E na verdade eu sei as setas de onde para onde são. Vou escrever assim. Sim, não só. De fato. A L é uma seta de P para A. A B. A R é uma seta de P para B. Todas essas coisas tais que na verdade não. Eu não estou gostando dessa maneira que escrevi. Eu vou preferir escrever assim. P é um objeto, L e R setas tais que a L vai daqui para cá, o R vai daqui para cá. O que mais? Para todo C, que é um objeto. Ok, vou começar a escrever um pouco mais curto aqui. Para todo A, tup, F, C, tup, G, B. H, que eu vou escrever assim. Z, tal que. Aqui seria tal que o H, vamos lá. O H é de onde para onde? De P para C. Não, desculpa, de C para P. Confundiu aí. C para P. E faz as coisas comutar, certo? Ok. Vamos traduzir isso aqui dentro.
que significa P-objeto? O que significa P-objeto? É um inteiro, certo? O que significa a CLR setas? Por enquanto, nada até eu ver para onde vão, certo? É para onde vão. O que significa que tem uma seta de P para A? Como chama o meu P até agora? Até agora, o P ganhou um nome comum. Divisor comum dos A e B, certo? Ok? E o resto vai acabar falando o quê? É o melhor. Certo? Ok. Então, como seria isso para todo? Para todo C divisor comum dos A e B. Existe única. Posso me preocupar? Preciso me preocupar com a unicidade da seta? Não? Ok? O que significa que existe um H que vai de C para P? O C divide P. Então, eu descobri que nessa categoria, nesse mundo, um conceito que considero legal, geralmente categorias, que é chamado produto do saber, eu descobri um conceito aqui. Será que esse conceito é legal para quem mora aqui? Com certeza, mas eles já conhecem esse negócio. Eles falam, na verdade, aqui os produtos a gente chama de MDC. E, novamente, não são únicos, certo? Porque você tem, sei lá, o 2 e o 2 sendo MDC de 2 fulanos, vai ser, o menos 2 também vai ser, certo? Mas eles falam também, a gente não se preocupa com essa coisa. Quando eu quero falar de divide, não vamos me preocupar, estou procurando teoria de divisibilidade, não vamos me preocupar com sinal, senão não tem nada a ver com divide, ok? Quem vão acabar sendo as somas? O MMC que chama, né? O MMC, certo? Percebemos ainda mais, então, que o conceito de MMC e MDC são duais, literalmente, uns são os produtos, outros são os coprodutos. O mesmo tipo de investigações faz sentido fazer em qualquer outra categoria que a gente conhece. Na categoria dos, acho que na verdade isso aplica, deixa eu ver. A pergunta é sobre a categoria de anéis, a categoria Ring dos Anéis. Mas, antes de chegar nessa pergunta, eu quero introduzir mais um conceito ainda no mundo das categorias. E a gente considerou várias categorias cujos objetos eram coisas legais, interessantes, objetinhos, sei lá, que parecem interessantes, e cujas setas eram coisas que respeitam o que precisam respeitar. Ok? Os grupos, os anéis e tudo mais. Quem gostaria de dar um chute sobre essa categoria aqui, como que poderia definir? Quais parecem que vão acabar sendo os objetos dessa categoria? Ué? Não, a pergunta é para quem não viu isso já. Quais seriam os objetos de uma categoria com esse nome? Gatos, muito bem. E quais são os objetos? Quais são as setas? Ok, os objetos também óbvio quem vai ser. Quais vão ser os objetos? Não? Esqueça a categoria. Os objetos vão ser as categorias. Okay? Tá. E quais vão ser as setas? O que significaria a seta? Tenho uma preocupação maior aqui do que quando falo de grupos, porque no final das contas, o que acabou sendo uma seta nos grupos? Uma funçãozinha
do carrier set do grupo para outro carrier set, que ela respeita mais coisas. Só que aqui no meu mundo de categorias, eu não tenho só um tipo de objetinhos que importam, porque tem objetos e tem setas. Certo? Então, se eu quero falar que eu preciso de uma maneira que me leva de uma categoria C para uma categoria D, eu preciso ter dois mapeamentos. Uma que associa objetinhos para objetinhos, mas também preciso associar setas com setas. Então, aqui, se eu tenho essa categoria C, por exemplo, e ela tem certos objetinhos aqui, e certas setas, é a partir daqui 5 minutos, né? Ou não? É a partir de hora 50 ou não? 2h50, certo? É 2h45 ainda, tá? Então, eu tenho essa categoria aqui e essa categoria aqui. E a pergunta é o que seria uma seta de uma para outra? Estou desenhando umas coisas aleatórias. Aqui vou ter, sei lá, um F, G, um H. Aqui vou ter um I, um J e um Z, que pode ter, sei lá, um U e um V. E por aí vai. Qual seria uma seta que te leva desse mundo para esse mundo? Como é? Preciso saber o que é o functor, né? Literalmente, functor é definido para ser essa coisa aqui. Eu estou pedindo definir um functor. O que seria um functor? Precisa me levar de C para D, então ele precisa ser aplicável tanto em objetinhos, para me levar para as imagens deles, quanto em setinhas, para me levar para as setinhas de D. E a grande pergunta, o grande homework aqui seria o que eles precisam respeitar. Aqui você fala o que importa em categoria. Beleza, quero ver isso numa definição, certo? Para chegar na definição de functor. Terminamos aqui porque tem invasão. E a pergunta do Plicker é sobre a categoria ring, se ela tem inicial, se ela tem terminal, e as respostas são A, B, C, D, sim, 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 não, não, sim, não, não. A pergunta é, inicial tem, terminal tem, sobre a categoria ring. Bora votar agora.